clicando na tela para subir coraçãozinho, na certeza que Deus, Ele irá falar poderosamente ao meu e ao teu coração. Livro de Mateus, capítulo de número 4. Livro de Mateus, capítulo de número 4. E nós iremos ler o verso de número 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O livro de Mateus, capítulo de número 4, e o verso que nós lemos, verso 4, a epígrafe do texto, ela vai nos relatar acerca da tentação de Jesus. Ou em algumas outras traduções, Jesus é tentado no deserto. Antes de nós entrarmos propriamente neste capítulo e nessa história, é importante nós sabermos que o livro de Mateus, ele é o primeiro livro dos 4 evangelhos. Ele é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele é o primeiro livro dos 4 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. O que é isso, irmão Paulo? Evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos nada mais é do que um homem, ele fazendo um estudo minucioso desses 4 primeiros livros do Novo Testamento, ele chegou à conclusão de que estes 4 livros continham uma semelhança entre eles. Livro estes que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes 4 evangelhos, o único que se difere um pouco dos demais é o livro de João, pois há algumas passagens que nós vamos encontrar apenas neste livro, livro de João. Mas em um estudo como um todo, os 4 evangelhos, ele tem as suas semelhanças, características parecidas, histórias que aparecem em um, também aparecem em outro. O livro de Mateus é o primeiro livro destes 4 evangelhos sinópticos. Também é o primeiro livro do Novo Testamento. O livro de Mateus, ele contém 28 capítulos. E neste capítulo, a qual nós lemos, o capítulo 4 e o verso 4, a Bíblia, ela vem nos relatando acerca de quando Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Após ter jejuado 40 dias, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Deserto, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que muitas pessoas passaram. Moisés foi um desses. Foi levado ao deserto. O povo foi levado ao deserto. E por causa
da sua desobediência, eles ficaram rodeando o deserto por alguns anos. E a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 4, que após ter jejuado 40 dias, o Espírito leva Jesus ao deserto. Aqui eu já encontro a primeira lição deste texto. Não é só Satanás que leva ao deserto, mas o Espírito também nos leva ao deserto. Por que, irmão Paulo? Porque é em meio ao deserto que há um amadurecimento. Porque é em meio ao deserto que há um fortalecimento. Em meio ao deserto que há um amadurecimento. Em meio ao deserto que nós aprendemos lições. O Espírito levou Jesus ao deserto após ele ter jejuado 40 dias. Então veio o tentador, lançando para ele 3 propostas. Mas Jesus, ele vence Satanás com 3 respostas. A primeira proposta que o tentador vem falando para Jesus é justamente esta que nós lemos no capítulo de número 4. No capítulo de número 3, melhor dizendo, vem a proposta de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Olha que interessante. Jesus acabara de jejuar 40 dias. E agora Satanás, ele vem mostrando para Jesus para que ele transforme as pedras em pães. Humanamente falando, pães era tudo aquilo que naquele momento ele precisava. Mas ele, por intermédio da palavra e guiado pelo Espírito, ele vence a primeira tentação de Satanás por meio da palavra. E aqui eu descubro a segunda lição deste texto. Satanás veio com uma proposta para Jesus, mas Jesus veio para Satanás com uma resposta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos entender que Satanás, ele vem a nós sabendo das nossas fragilidades. Ele vem a nós apresentando os pontos mais fracos, mas nós, guiados pelo Espírito, temos que sempre estarmos cheios da palavra. E ainda neste verso, eu descubro uma terceira lição. Jesus, ele tinha o poder para transformar aquelas pedras em pães.
Mas Jesus, ele não faz isso. Por que, irmão Paulo? Se ele tinha o poder. Porque Satanás veio para com ele o confrontando. Mas Jesus mostra que quem sabe quem é, não precisa mostrar para ninguém aquilo que realmente é. Se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele continuaria sendo Jesus, mas ele iria fazer aquilo que o tentador estava pedindo. Nós precisamos entender que, da mesma forma que Jesus não sucumbiu à proposta de Satanás, porque ele não precisava mostrar quem realmente era. As suas atitudes demonstrariam o que realmente ele é. Mas o tentador não desistiu de primeira. E novamente ele vai até Jesus e diz para ele, colocou ele no alto da cidade e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Satanás novamente veio até Jesus com uma proposta, mas Jesus foi até Satanás com uma resposta: não tentarás o Senhor, o teu Deus. A mensagem que Deus ele quer nos trazer a reflexão nessa noite é muito simples. Eu e você só venceremos as tentações de Satanás por meio da palavra. Eu e você só venceremos as propostas de Satanás por meio da palavra. Foi por meio da palavra que Jesus venceu no deserto. Foi por meio da palavra que Jesus deu as respostas para Satanás. É pela palavra. E o salmista vem nos relatando: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O livro de Salmos também vai nos dizer que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Jesus, ele estava cheio do Espírito após ter jejuado 40 dias e foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele foi tentado pelo tentador com 3 propostas:
mas ele, cheio da palavra, ele venceu as tentações no deserto. Satanás veio com 3 propostas. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui e dê ordem aos anjos para que te protejam. E, por último, Satanás, ele leva o Senhor no alto e diz para ele: se tu me adorares, terás todo este reino. Se tu se prostrar diante de mim, toda esta paisagem serás tua. E se você me adorar, você estará no alto. Mas Jesus, ele diz para Satanás, olha a resposta. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Nós precisamos entender que muitas das vezes Satanás ele virá com propostas estas belíssimas aos olhos humanos, mas nós devemos aprender com esta passagem, que é por meio da palavra que venceremos as astúcias do inimigo. É por meio da palavra que venceremos as tentações em meio ao deserto. É por meio da palavra que purificaremos o nosso coração. Pois é isso que a Bíblia diz. Como poderá o jovem purificar o teu coração? Observando a palavra, meditando nela dia e noite. A mensagem que Deus ele ministra aos nossos corações através deste vídeo, através desta live, é: medite na palavra dia e noite, pois quando você está fixo na palavra, a palavra está fixa dentro de ti. Pode vir Satanás, pode vir o tentador, pode vir o que vier, mas você estará revestido com a palavra e vencerá as tentações em meio ao deserto. E Satanás levou o Senhor ao alto monte e disse: se tu me adoras, tudo isto será seu. E aqui eu acho uma pérola muito linda. Nem tudo o que está no alto é realmente Deus que colocou. Tome muito cuidado. Ore, observe a palavra e medite, para que você não venha cair na garra do tentador e vencer as tentações no deserto. Jesus,
ele venceu as 3 propostas de Satanás, mas foi por meio da palavra do Senhor, porque a palavra ela te instrui, a palavra ela te direciona, a palavra ela te fortifica, a palavra ela te dá fortalecimento, a palavra te restaura. Foi por meio da palavra que Jesus venceu o tentador no deserto, pois ele estava revestido, cheio do Espírito Santo, após ter jejuado 40 dias. Precisamos entender que nós, nesta última hora, devemos nos revestir pela palavra, estarmos cada dia mais concernente à palavra, lendo, meditando e obedecendo os seus estatutos, pois o tentador ele vem, mas quando eu e você estamos alicerçados na palavra, e quando a palavra está em nós, não é nós que responderemos, mas é o Senhor que responde por nós, por meio da sua palavra. A reflexão que Deus ele quer deixar ao meu e ao teu coração essa noite é: vença pela palavra, resista pela palavra, persista pela palavra, vença o tentador pela palavra. E como que eu faço tudo isso, irmão Paulo? Observando a palavra, dia e noite. Que você fique com essa mensagem no teu coração. Que Deus possa lhe fazer entender que venceremos o inimigo com algo: a palavra de Deus. Que você fique com essa palavra